gente. Hoje eu estou fazendo uma invasão no podcast Vinhos e Talks da Sol, minha amiga aqui que já vou apresentar para vocês. Hoje eu convidei a administradora de empresas, especialista em marketing digital, para vir tomar um café da manhã no Barbarella Bakery, que é um case de grande sucesso aqui em Curitiba, veio de Porto Alegre, mas Curitiba se tornou a casa oficial da Barbarella. Mas, normalmente, né, esse podcast é itinerante. Hoje, então, a Sol é minha convidada, né, Sol? É, gente, que honra! Muito bom. Gente, hoje estou aqui com essa maravilhosa, essa daqui é a Geórgia. A Geórgia, ela tem o IT em Curitiba, que a gente vai já falar mais sobre isso. E estou muito feliz, né? Esse podcast é itinerante, isso é que é o legal. Cada vez a gente é um lugar, é o que eu sempre falo, é um lugar, uma pessoa, uma história. Né? E hoje Isso. a gente vai contar a sua. Ah, meu Deus. Obrigada aí por essa apresentação, mas ainda é a sua que a gente vai fazer brilhar aqui. Bom, Um prazer, Georgia, né, estar aqui com você. nossa, o prazer é todo meu. Georgia, a gente tem uma regra aqui, né? Você já sabe. A gente vê que você trouxe um espumante. A Georgia que escolheu esse espumante, que ela fez toda uma Um suspense. suspense, que tem uma história toda por trás e a gente quer saber. Então, por favor, faça as honras, Então, conte essa história. né, nada melhor do que iniciar O um dia, dia né? com um espumante especial. Por que que esse espumante é especial? Ele tem uma história que é parte, né, da minha história no vinho. Afinal de contas, It em Curitiba começou na gastronomia, mas acabou migrando, né, para um outro lado, que é a enogastronomia. E esse espumante se chama Gastro Rosé. Por que eu falei para você que você ia tomar comigo um espumante único? Sim, você falou. Porque essa é a última garrafa desse Gente, espumante. Esse espumante é uma parceria minha com a Ana Wingert. A gente fez, então, durante a pandemia, esse espumante na Vinícola Világio Grando. A ideia toda foi da Ana e eu fui assim a apoiadora, a pessoa que incentivou, que apostou no projeto. gente, que E maravilhoso. a gente fez então esse espumante, é um espumante rosé no método tradicional, então Pinot Noir e Chardonnay. Ele passou, né, então um tempo sobre as borras para fazer toda a segunda fermentação na garrafa, isso que é o método Sim, sim. tradicional, né? E ele leva então o nome da marca da Ana, que é o nome também da confraria dela, né, Gastro Rosé. Mas é um espumante que não existe mais, porque Gente, então vamos tomar bem aos poucos. então, é por isso que eu falei, é único, é a última garrafa, ninguém mais vai poder tomar esse espumante, porque infelizmente o projeto se encerrou em função de custos altíssimos para manter pós-pandemia, ficou tudo muito caro e a gente achou inviável, não tinha como continuar a produção e competir com marcas super conceituadas num valor muito mais alto. Nosso objetivo, né, era ter um bom posicionamento de mercado, de preço. Aliás, esse espumante, enquanto ele existiu, ele fez um sucesso Eu enorme imagino, aqui em eu Curitiba. imagino. Vários restaurantes, vários bares tinham o nosso espumante. A gente fez parceria também com várias empresas que faziam cestas de presente, sabe? Ele foi muito bem aceito. E então hoje você vai tomar comigo a última Olha, garrafa. como dizem, né? Quem ri por último, ri melhor. Então, eu estou me sentindo realmente honrada. Você viu? Porque Né? tinha Sim, que ser nossa, esse, não, né? tinha que ser. Então, Então por vamos favor, abrir, né? vamos abrir. Vamos lá. Nossa, e ficou muito bonita a logo, né, a apresentação Aham. dele, bem, bem É, bacana mesmo.
E qual que foi o ano que vocês lançaram ele? 2020. 2020. Nossa, foi bem na pandemia Na mesmo. verdade, no finalzinho de 2020, né? Foi foi muito bom, porque na época da pandemia, o consumo, né, Sim, aumentou, de né? espumantes, vinhos em geral, aumentou muito, né? Então, eu acho que todo mundo precisava, assim, de um conforto, né? Na verdade, eu acredito que o vinho que salvou a gente na pandemia. Porque É foi, verdade. né, foi difícil. É. Então, vamos lá, vamos fazer as Mas fazer as honras honras. Olha que lindo, aqui. gente. Começar o dia com essas bolhas na vida. É, Isso aqui é bom, sabe, desse podcast, é que a gente amanhece o dia, né, tomando um espumante especial. pois é. Não, olha. Então, como eu falei, esse tem história, né? E a gente ainda está fazendo história aqui com ele, Pois né? é. Realmente assim foi muito especial para nós, né? Essa fase da Gastro Rosé. As histórias inspiradoras. Ah, Muito bom. e aí, o que você achou? Vamos tomar Gostou? ele bem devagar para gente Para lembrar bem dessa apreciar, última, né? lembrar bem dessa última garrafa. Última garrafa. Muito, muito bom. E a cor dele muito bonita. É, né? Amarelo palha, né? Bem com rosé ao mesmo tempo. É, ele, né, como eu falei, é rosé, mas a porcentagem, assim, exata né, das uvas ali, Sim. eu não sei te dizer. Isso já é com a Ana. Não, mas perfeito. Muito, muito, muito bom. Então, agora vamos falar, né, da sua história, vamos falar. Eu acho que pouca gente, né, que te conhece, você é uma pessoa super conhecida em Curitiba, principalmente no meio gastronômico, mas eu acho que muita gente não sabe da história antes do Eating, né? Pois é. Mas vamos começar então por lá. Você. Então, de formação, eu sou dentista. A minha especialidade era odontopediatria. Trabalhei quase 25 anos, né, nessa área. Acabei optando por deixá-la, né? E me senti assim meio perdida, porque é uma pessoa que já trabalhou 25 anos, virar dona de casa, Não dá, né? não dá, Não dá. né? Nunca tive esse hábito, né? O que me ocupou durante um tempo foi a atividade mãe, claro, Sim. mas eu precisava arranjar uma outra coisa para fazer, né? Se reinventar. Mas como que uma pessoa de 46 anos se reinventa? Se reinventa. Né? Então, eu tinha alguns hobbies, né? Sempre gostei de fotografar coisas bonitas, sejam elas paisagens, sejam elas flores, sejam elas comida, né? Tem coisa mais bonita que um prato de Não, não comida tem, gente. E harmonizada com o e vinho, então. harmonizada com vinho, pois é. Então aí começou meio que na base de uma brincadeira, por hobby, sabe? Fazer foto de prato de comida. Era desculpa para sair com as amigas, era desculpa para sair com a família, conhecer lugar novo. Eu sempre gostei muito também de viajar, então pesquisava muita página de fora, o que fazer em tal lugar, mas aonde que eu vou comer nesse lugar, Uhum, sabe? sim. Assim, sempre juntando assim um ponto turístico com um lugar legal para comer, sabe? É, é, Todo mundo que me vê falar de comida sempre pensa assim, mas meu Deus, ela é tão magrinha, será que ela Será que ela come? come, né? Né? Eu como, gente, eu como. E daí então surgiu essa ideia de criar uma página para postar as fotos da gastronomia. Inicialmente uma coisa que não me identificasse, uma coisa que não tivesse nada a ver com o meu nome. eh, e E as tuas filhas tiveram uma Elas tiveram participação uma super, participação super especial. super especial. Né? Na época eu não entendia nada de Instagram, né? O máximo que eu Quando tinha que era você começou? Qual Facebook. foi o ano?
Foi 2015 2015. que a gente, né, então, fez a primeira postagem, criou a página, tudo. E as minhas filhas me ajudavam. Na época elas eram adolescentes, uma tinha 13 anos, a outra 16. É, né, mundo dos jovens, Sim, eles já nascem sabendo, né, editar uma redes foto. sociais. Eu não sabia nada disso, não sabia fazer nem edição de foto, nem montagem, nada. Então elas foram me ajudando no começo, né? Me ajudaram a criar logo da página, né? Me deram, como é que fala, inspirações Inspirações. para o nome da página. Mas não era, vamos dizer assim, o case delas, Sim, né? Aí sim. elas me abandonaram depois que eu aprendi algumas coisas e eu segui sozinha, né? E claro que E qual era a tua expectativa, assim, no início? O que é que você imaginava? que eu imaginava, gente, sinceramente, eu imaginava que aquilo ia ser uma coisa minha só, sabe? Foi uma surpresa enorme começar a ver o crescimento de seguidores, pessoas que eu nunca tinha ouvido falar, né? Começar a interagir comigo, e pessoas perguntando, né, sobre os lugares que eu postava, pessoas pedindo dicas de outros lugares, pedindo para eu mostrar um lugar específico que elas queriam conhecer e não tinham ido. Ah, vai em tal lugar assim, assim, Virou para eu uma ver como é que referência, né? é, Uma espécie né? de uma É. referência. E como eu falei, no começo eu não aparecia, né? Então as pessoas nem sabiam o meu nome, né? Interagiam com a gastronomia em si que eu estava mostrando ali, Sim. né? E tanto que foi muito engraçado, porque eu não tinha falado sobre a página nem para amigos e familiares, sabe? Era uma coisa real, assim, só quem saía comigo que sabia que aquilo ia ser postado em tal lugar, entendeu? Aí quando Era um isso hobby mesmo no era um hobby, início. hobby total. Quando surgiu o primeiro convite para ir numa inauguração de uma confeitaria, eu levei um susto, eu não sabia o que eu ia fazer lá, né? Sabe, me senti um peixe fora d'água, né? Cheio de gente que eu não conhecia, e aí cheguei, mas né, o que que eu vim fazer aqui, sabe? Eh, Ficava até constrangida com os convites, eu nunca fui uma pessoa assim de pedir favores para os outros, e daí de repente estava sendo Convocada, convocada, né, convidada. convidada, sabe, assim, então por isso que eu falei, a minha expectativa inicial é que seria uma coisa minha, de repente virou uma coisa pública, né? E lembro até hoje do primeiro convite, foi da Nogá, que é uma confeitaria que tinha lá no Centro Comercial Itália, lá no centro, cheio de jornalistas. Ou era jornalista, ou era influenciador, mas assim, eu não me encaixava em E nenhum nenhum. dos dois Apesar que eu sempre achei nichos. que você era jornalista, né? Eu já tinha... Você falou, né? Eu acho que assim, pela maneira como eu me expresso, a minha maneira de Sim, de se comunicar, comunicar. parece com o jornalismo. Por isso que eu acho assim que, né, eu acabei me identificando realmente mais com os jornalistas do que com o jeito que os influenciadores jovens se expressam, né? Sim. E acho que também, em função disso, vem um outro ponto do meu perfil. Muita gente acha que eu faço publi, Sim. né? Eu mesma achava que você Você fazia achava, publi. né? Então, eu fiz no começo, sabe, alguns publis, né? Todo mundo, até tenho colegas que me cobram, sabe, que eu deveria monetizar o perfil, que eu, às vezes, acabo sendo uma interferência até, sabe, nos negócios das outras pessoas por eu não fazer esse tipo de modelo, né? Mas é justamente como eu falei, eu me identifiquei mais com o jornalismo. O jornalismo, ele não é pago,
para fazer a divulgação em si. Claro, estou falando que não exista, né, o merchandising, Sim, mas claro. é diferente do influenciador, né, que eu falo normal, entendeu? O meu objetivo com o perfil, por incrível que pareça, sempre foi ajudar as Sim. pessoas, sabe? Por isso que deu tão certo. De comunicar, tanto para quem me segue o que é interessante ele consumir, o que é um lugar que é legal, que é bacana dele ir, tanto o outro lado do proprietário do lugar, também estou ajudando ele Sim, a a divulgar divulgar. o negócio dele. Sim. Então, uma questão que a gente não comentou, por que que eu escolhi a Barbarella hoje, Por que né, que você para te escolheu? trazer, né? Então, a Barbarella, como eu falei, é um case de sucesso, veio de Porto Alegre. Eu conheço pessoalmente a dona aqui, né, que se tornou minha amiga. Então, quando a gente pensou num café da manhã Com espumante, com né? espumante, cadê o café? O café Daqui a a pouco. gente ainda vai pedir. Tá aqui o cardápio. A gente começa com A espumante para gente... abrir o apetite. Exato. Aí eu, assim, já fui, obviamente, pensar no café da manhã de uma amiga, né? Uma Sim, pessoa claro. que é minha parceira, que já me convidou tantas vezes a vir aqui, né, para apresentar o que ela tem de bom e que ela tem muita coisa boa. Sim, Olha, melhor pão francês dessa cidade, ó. gente. Eu confesso que eu ainda não experimentei o Então pão vai ter que francês daqui, experimentar mas vai hoje. ser hoje, com certeza. Hum. Então eu sempre falo assim, sabe, eu Você tem procuro propósito, ter um né? Você propósito. criou algo com propósito, né? E Isso, eu acho isso. que eu acho não, eu tenho certeza e acredito muito nisso. Às vezes a gente cria coisas e não está errado, tá? Mas a gente cria muito por uma necessidade do momento. Então chega um momento que aquilo não faz mais sentido. Quando você cria algo e que tem propósito, né, que aquilo já está inserido de alguma forma, é muito difícil de dar errado, é muito difícil de não ter Uhum, uma continuidade, é muito difícil de não ser reconhecido, porque tem o propósito, você tem exato. um caminho ali para seguir, né? Você tem realmente uma definição do que você quer. Uhum. E é aquilo, assim, a gente, justamente, como eu falei, por eu não fazer publi, eu sou totalmente livre no meu canal de falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser, Sim, me entendeu? Não tenho rabo preso com ninguém, né? E mesmo os meus amigos, que eu falo que eu construí amizades na gastronomia com chefes, com donos de restaurantes, com distribuidores de vinho, mesmo os meus amigos, eles sabem que nem sempre eu vou gostar de tudo. E eu não sou obrigada a sim, falar claro. bem daquilo que eu não Não gostei, gostou? Não precisa entendeu? falar mal, né? Mas também É, não precisa se exato. expressar de uma. Então, assim, muita gente critica, às vezes, o influenciador, né? Porque acha que ele está sendo pago para falar bem, então ele sempre vai falar bem daquilo. E essa foi um dos motivos, então, por que eu escolhi. Fiz alguns publis lá no começo, não gostei do formato e decidi não fazer mais, sabe? É porque você tem muita autenticidade, né? Então, assim, não ia combinar contigo, né? Ah, Não ia não. harmonizar Não, com não, não, você. não. Então, quem escuta as minhas dicas, eu falo assim que eu fui construindo uma audiência ao longo dos anos e as pessoas conseguem ver perfeitamente, como é que eu vou dizer assim, quando eu realmente gostei do que eu estou mostrando e as pessoas conseguem diferenciar de quando eu estou informando, sabe? Porque isso também está ligado, às vezes, a um gosto pessoal, né? Sim, claro. Às vezes eu fui num lugar, não tem nada de errado com aquele lugar, mas não é exatamente do meu gosto, do meu paladar. Então, isso não quer dizer que não seja bom para outra pessoa. Então, eu informo, né? Uhum. É essa questão que às vezes me liga tanto ao jornalismo. Você está me entendendo? A Sim, maneira sim, de sim, de se falar, né? comunicar, com certeza. Agora,
quando eu realmente gostei do lugar, aquele seguidor que já me segue há Ele vários entendeu anos, tudo, ele né? entendeu tudo, sabe? Tem uma emoção no post, tem um diferencial, sabe? Sim. Então, Tem pode um acreditar brilhinho no que olho, né? quando tem o brilhinho no olho, Tem umas bolinhas assim saindo. aí esse lugar é especial. Bacana. E me fala uma coisa, você gosta de cozinhar? Pois então, não, eu nunca gostei de cozinhar, acredite. Não tenho formação na área da gastronomia, cozinho em casa para minha família, mas porque mãe tem que pôr comida na mesa, Mãe tem que fazer, né? né? Minha filha mais velha diz que eu cozinho muito bem, Ah, ela então, adora o meu tempero, mas não é uma coisa que eu assim, gostaria de realmente trabalhar com isso. E é até uma surpresa, né? Como é que você escreve sobre gastronomia se você não gosta de cozinhar? Eu gosto de comer. gosto de comer, exatamente. Tem jeito melhor de conhecer, né, a comida do que Mas comendo. isso não quer dizer que eu não tenha feito já vários cursos na área, sabe? Assim, não um curso de chefe de cozinha, Sim, não. sim. Eu falo assim, eu quero aprender técnica de alguma coisa específica. Por exemplo, fui fazer uma oficina de chocolate porque eu queria saber sobre essa questão da temperagem, como é que é o Sim. ponto correto do chocolate. São necessidades assim que vão surgindo ao longo, né, das minhas postagens e tal. Ah, não, mas olha, eu não entendo nada de risoto, então eu vou fazer uma aula de risoto, me entendeu? Coisas bem Coisas bem específicas. específicas, né? E aí fui aprendendo algumas técnicas, algumas coisas para poder avaliar até se a comida que eu estou comendo, né, nos Sim, restaurantes está de de acordo com os acordo com métodos, os né? métodos corretos, Perfeito. não é? E isso é uma coisa que eu falo assim, que foi preenchendo a minha vida, né? O Eat em Curitiba é mais do que só ir comer num restaurante e postar, sabe? Virou realmente um projeto de vida. Eu tenho que investir muito tempo em conhecimento, Sim. sabe? São cursos aqui, ali, é pesquisa na internet o tempo todo. Quanto que eu tive que aprender de marketing, e toda essa questão das edições. Sim, até Eu, porque você faz tudo, né? Você tem que ir lá, eu, tirar eu foto, sou editar. eu presa, É empresa, exatamente. sou só eu não tenho ninguém para me ajudar mais, né? Nem minhas filhas querem me ajudar mais. E, E dentro dessa parte, né, da busca do conhecimento que você tem, como que tá a parte do vinho? Me conta aí. então, o vinho, o vinho é a minha bebida, certo? Sempre foi. Tamo junto. Sempre foi a bebida que eu gostei desde jovem. Só que eu não entendia nada, né? Assim, não tinha esse conhecimento mais técnico. O Eu não vinho, só te interrompendo um pouco, o vinho é uma coisa que quanto a gente mais conhece, menos sabe. menos sabe e mais a gente ama, É né? Mais a verdade. gente fica apaixonado, mais a gente quer saber mais a gente quer experimentar. É, É um exato. negócio assim É que sem fim, é sem sabe? É um fim. mundo sem fim. É uma área que você pode ter certeza que você nunca vai saber tudo, Não, sabe? impossível. Então eu comecei a fazer alguns workshops, aulas avulsas em algumas escolas, né, que fazem curso de sommelier, porque começaram a surgir muitos convites para participar de degustações, né, de vinho, de distribuidoras, importadoras locais aqui, e, e eu comecei a sentir essa necessidade de aprender um pouco mais, né? Então, iniciei primeiro com esses workshops menores, com aulas avulsas, que eu achei interessante o tema, por exemplo. Aí comecei a participar não só a degustação para leigo, mas assim, as distribuidoras também fazem masterclass para profissionais da Sim. área. E eu falei para eles, olha, eu tenho interesse nessa parte técnica, então não me chame só para aquela degustação que vai ser para o leigo, eu quero participar, sabe, dessa outra parte. E aí, né, comecei a aprender um pouco aqui, um pouco ali, e senti a necessidade de aprofundar mais ainda esses conhecimentos, mas eu
confesso para você que eu não tenho paciência para um curso muito demorado. Ai, gente, Esse negócio de eu ficar um compreendo. ano em sala de aula, toda semana comprometida com o horário, Acho que a gente já não passou combinou dessa, comigo, dessa né? fase, né? Por Assim, isso eu optei pelo W7, porque eles têm um método híbrido, né? Então você pode fazer as aulas online, que são as aulas teóricas, em sim. casa, e depois você só vai fazer o módulo presencial para fazer as degustações e a prova. Então, nesse processo, eu já fiz 3 módulos, Já né? está bem avançadinha. Estou aguardando o resultado do W73, mas assim, esse nível é um nível muito, muito técnico já. Eu percebi assim que eu era um pouquinho também um peixe fora d'água na minha turma. Uhum. Todo mundo que estava ali, eram 12 alunos, 10 trabalhavam na Na indústria área do já vinho, do vinho. ou sommelier real de restaurante, ou então trabalhava em alguma loja, alguma Uhum. distribuidora de vinho, sabe? Mas Assim, tinha ali o vinho já como algo realmente presente na sua como uma profissão. profissão, né? Então era só eu e um outro rapaz que não trabalhávamos na área, mas estávamos em busca de mais conhecimento. E era conhecimento demais, sabe? Eu cheguei à conclusão, assim, para falar a verdade, eu fui fazer a degustação lá em São Paulo e a prova convencida de que eu não iria passar, sabe? Que eu não estava preparada o suficiente. Porque, infelizmente, a memória aqui já não está tão boa, o professor não me deixou usar um HD externo. Não deixa. É complicado, né? Complicado. Isso complica um pouco a É. vida. Então, eu estava convencida de que não ia passar, mas assim, o meu objetivo principal, que era o conhecimento, que era aprender um pouco mais, né, eu já estaria alcançado, entendeu? Eu não precisava do certificado para trabalho, Sim, né? claro. É Então, mais sobre realmente adquirir um conhecimento isso. E acho novo, que né? justamente por essa leveza com que eu encarei essa semana, chegou na hora da prova, eu falei, gente, vou até que sei alguma coisa, sabe? Foi bem Não menos sei, não assustador sei do se que eu o passei, esperado, mas né? foi menos assustador do que eu É, esperava. que bom, que bom. Jorge, em algum momento você se arrependeu de ter largado a tua profissão, né, e ter se Olha, encaminhado para esse mundo? não me arrependi. Não vou dizer que eu não tenho saudade de alguns momentos da odontologia, né? Tive muitos bons momentos na minha profissão. Mas aquele ciclo se encerrou sem culpa, sem peso, sabe? Eu estou muito feliz com o que eu faço hoje em dia, me deu um outro sentido de vida, e então não tenho arrependimento, não. Ai, que bom, né? Isso eu tô te perguntando isso porque às vezes, agora mesmo nesse momento atual, né? Eu acho que as pessoas, a gente está vivendo um momento onde tem muita gente se reencontrando dentro do que faz e muita gente se perguntando, né? Devo, não devo? E eu sempre acredito que a gente tem que fazer o que nos faz feliz. Né? Se a Com gente tiver que certeza. se reinventar, claro que isso aqui é fácil, claro que não é fácil, Não, nunca né? é fácil. Nunca é fácil. Mas o prazer que nos dá depois ter essa coragem, né, de se reinventar e estar feliz no que você faz, eu acho que não tem preço. Não, Acho que não vale tem a preço. pena toda mudança, vale a pena, gente. Eu já tive que me reinventar algumas vezes na vida e eu não me arrependo em nenhuma delas, né? Como eu estava até te falando antes de Aham. ter saído da área de RH, ter ido para a área de marketing, depois ter inventado de investir mesmo no empreendedorismo, né? Então, assim, eu acho isso muito bacana. E quando eu escuto histórias como as suas, né, eu digo, puxa, que massa, que bacana, isso dá certo mesmo, né? Isso vale a pena. Muito bom. Não, olha, é uma coragem que as pessoas precisam ter, né? De abrir mão daquilo que é certo
por algo que elas sonham ou planejam. Na verdade, eu falo, né, no meu caso, eu não planejava, não era um sonho, aconteceu, né? Aconteceu. Mas às vezes a pessoa tem um sonho, ela tem que investir no sonho, Sim. né? Pode dar certo, pode não dar, mas pelo menos você não vai se arrepender de não ter tentado. É o que eu falo sempre, a gente pode até não conseguir, você não tem a obrigação de conseguir, de vencer sempre, mas você tem a obrigação de tentar, pelo menos tente, né? Porque não dá pra gente viver algo que a gente não tá feliz. E assim, eu vejo você trazendo uma leveza, né? E um amor tão grande assim por esse universo, vou dizer assim, que você vive hoje, que é muito bacana de ver. Ah, E parabéns pela obrigada, sua coragem, né, por ter obrigada. feito toda essa mudança na tua vida. E eu espero de verdade que inspirem, né, muitas pessoas que vão passar por aqui, que vão ver e que precisam, que estão precisando, né, ter uma coragem dessas. Pois é. Então, assim espera. Também. Georgia, foi Espera aí que eu vou maravilhoso esse servir momento. mais Vamos, uma vamos. espumante aqui para a gente fazer o nosso brinde final. Vamos, porque a gente precisa explorar esse cardápio. Você fez muita Da propaganda Barbarella. da Barbarella. Vai ter que experimentar o pão francês, o pão do croque-croque. Eu acho que a próxima convidada, que eu acho que eu vou ter que voltar aqui de novo, já tem que ser a proprietária aqui da Barbarella. Sol, ao vinho e talks. Ao Vinhos e Talks. E a você. Eu vou tentar se disponibilizar por estar aqui hoje contando essa história tão maravilhosa. Obrigada, querida, pelo convite. Imagina.